Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 25. Eu sou Rafael Arinelli e eu acho filmes de terror muito engraçado. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo. Eu sou o Daniel Cury e eu sei qual o cavaleiro mais redondo da Távola Redonda. Mais redondo? É quem que é? É o Circunferência. Nossa senhora! Mais uma grande piada pra começar. É por isso que a gente perde audiência, né? Aqui é o Henrique Risato e eu quero chorar. Pois é, podcast Cinemação começando mais uma vez, e dessa vez nós vamos falar sobre filmes de terror, é isso mesmo. A gente vai comentar um pouco sobre quais os principais filmes, vamos debater um pouco sobre o que é filme de terror, como que eles podem, como que eles evoluíram durante a história, quais os principais filmes que marcaram época, e vamos falar um pouco então sobre esse gênero. Muita gente pediu lá no Facebook e a gente tá atendendo o pedido da galera. Pra começar o podcast Cinemação número 25, vamos pro quadro Repercussão. Começando mais um quadro Repercussão. Muita coisa na semana aconteceu, muitos comentários. E hoje, quem vai começar? É ele, sempre ele, Daniel Cury. Fala, Dani, qual que é o comentário que você vai ler aí pra gente que rolou durante essa semana? Bom, foi um comentário sobre a renúncia do Papa, os caras... Brincadeira. Na verdade, foi o seguinte, eu escrevi um post chamado Quando a Projeção Atrapalha, em que eu falei sobre uma experiência que eu tive no cinema que não foi muito boa, a projeção ela me atrapalhou bastante. E aí teve dois comentários legais que o pessoal falou. O André Roedel, ele escreveu o seguinte, sofri o mesmo, dava angústia aquela legenda, a produção do cinema é horrível. Na verdade ele deu nome aos bois, referindo-se ao cinema daqui desta humilde cidade, mas tudo bem. E depois a Geisa Chaves escreveu assim, a pior é mesmo a que projeta fora de sincronia entre áudio e imagem. Isso é péssimo. E eu achei bem interessante, porque quer dizer, todo mundo sofre um pouco com isso, assim. Todo mundo não, mas muita gente já passou por isso. Vai pro cinema, assistir um filme e a projeção é tão ruim que você não consegue nem curtir o filme, né? Ou porque a imagem é ruim, ou porque fica com chuvisco demais, ou porque uma vez eu fui ver um filme dublado, era um desenho, e começou a chover muito forte, né? E daí eu não consegui entender o que as pessoas falavam no filme porque a sala não era totalmente isolada, né? E sala de cinema devia ser isolada. Então, assim, é uma coisa que muita gente passa e é complicado. Mas a gente vê isso muito forte principalmente nas pequenas cidades, né? Nas cidades do interior, porque hoje a gente ainda tem um crescimento da estrutura do cinema nas pequenas cidades. E o cinema, na verdade, ele ainda continua sendo muito centralizado. Quando eu falo cinema, é a estrutura de cadeira e tal. Ele continua sendo muito centralizado nas capitais, né? Exatamente. Eu acho que o grande problema é que poucas cidades do interior do Brasil, elas têm grandes redes tomando conta disso. E aí, como não tem grandes redes, essas redes menores acabam
não querendo investir tanto, porque elas não têm tanto retorno financeiro, né, talvez. Então eu acho que esse é um grande problema. Aliás, o Brasil é um país que... E é aquela famosa regra da bolachinha, né? As pessoas vão pouco ao cinema porque o cinema não é tão bom, ou o cinema não é tão bom porque as pessoas vão pouco ao cinema. Então, e tem muito isso. Como não vai muita gente pro cinema, o Brasil é um país com muito pouca sala de cinema, comparando com outros países, né? E também dificilmente alguém sai do cinema e vai lá e reclama, né? Todo mundo pega a fila pra comprar o bilhete, daí vai lá, sai do filme, vai pegar, olha, tava com problema no som. Não, ninguém faz isso. Todo mundo sai e reclama, mas ninguém vai lá, posso falar com o gerente? Olha, tem que melhorar isso. Aliás, muita gente nem percebe isso. Tem gente que não liga se o filme é muito chuviscado, tem gente que não liga se o som tá baixo, tem gente que não liga se o som não é surround, né? Não é todo ao redor da sala. Tem gente que não se importa com isso. Então, quer dizer, aí continua dando problema mesmo. Bom, e aí, Henrique? Você deve ter uma repercussão bem legal pra gente, não tem não? Tenho sim. A repercussão que eu vou ler é de um dos colunistas mais novos do Cinemação, Rodrigo Stuck. Seja bem-vindo, Rodrigo. Eu ia falar Henrique. Muito obrigado, Rafael. Você é muito gentil. Depois de 3 anos de Cinemação no ar, eu tô te dando boas-vindas agora, né? Obrigado, é o mínimo que você pode fazer. É o Rodrigo Stuck, novo colunista, novo autor do Cinemação, que já tem texto dele lá no Cinemação. Legal, e o pessoal já começou a repercutir, né? Exatamente. Ele escreveu um artigo chamado Uma Análise do Tempo, que é muito bom, vale a pena ser lido. E quem comentou foi a Manuela Barros. Ela escreveu assim: o tempo, que é tão relativo de acordo com o momento que se vive na hora de ver um bom filme, passa num piscar de olhos. Gostei do desafio. Uma maratona de gênero sob o olhar de um mesmo diretor. Pode ser uma proposta interessante para saber como a narrativa e os personagens podem interagir de maneiras diferentes na mesma história, ou histórias diferentes. Ou perceber ainda os aspectos comuns nos diversos gêneros. Foi legal porque no texto do Rodrigo, ele fala assim, por exemplo, do Spielberg ou de outros diretores que tem vários tipos de filmes. Então, pegar só um diretor, como a gente fez sobre o Quentin Tarantino. Isso, sobre o Tarantino há pouco tempo atrás. Já é um bom começo, né? Legal. Bom comentário. E o Rodrigo vai continuar mandando um monte de texto pra gente lá e todo mundo vai poder conferir os textos do Rodrigo no Cinemação agora, nosso mais novo autor. A repercussão que eu vou ler aqui é, na verdade, do nosso convidado, praticamente membro do Cinemação, que é o Éder Paiva. Ele deixou um comentário lá num post que o Daniel escreveu, chamado Próxima Sexta terá Indiazinha e Namorado Zumbi, que ele estava falando justamente sobre as estreias peculiares, né, de sexta-feira. E o Éder escreveu o seguinte: meu namorado é um zumbi, é uma ofensa à inteligência de qualquer ser que respira. Mas, por outro lado, zumbi não existe, vampiro não existe, semideuses não existem e índios quase não existem. Então, em história inventada vale tudo. Ou será que não? E aí, Dani? Vale tudo ou será que não? Eu acho que vale tudo. Tanto vale tudo que esse Meu Namorado é um Zumbi tá recebendo boas críticas até, não como um filme extraordinário, mas como uma coisa assim divertida, engraçada, com umas críticas à sociedade e tudo mais. Eu achei meio pesado ele falar que índios quase não existem. Sacanagem. Eu espero que seja uma crítica a sociedade que ignora muitas vezes os indígenas, mas eles existem. eles são reais, né? Índios, tipo Curupira, reais, com aspas nos dedos. Filmes de terror, filmes que deixam o pessoal com medo, que vão até as salas de cinema e saem de lá perplexos ou
com gritos. Às vezes você, como a gente falou de cinema que às vezes não tem uma acústica boa, dependendo do cinema que você vá, às vezes você tá em uma sala assistindo um desenho ou alguma coisa, e na sala do lado tem um filme de terror, você consegue escutar as pessoas do outro lado berrando, quase como tivesse um atentado ou alguma coisa desse tipo, né? Bom, os filmes de terror, eles são muito famosos entre o público, tem muita gente que gosta desse gênero, e eles abrangem vários tipos de filmes de terror. E a gente tem filme de terror baseado em ficção, a gente tem filme de terror baseado em terror psicológico, em monstros, o próprio suspense hoje. Antes a gente tinha uma divisão entre filmes drama e filmes de suspense e filme de terror. Hoje a gente consegue, meio que tá tudo embolado, né? Não tá muito claro o que é o que. Então a gente vai falar um pouco sobre esses filmes de terror. Vamos comentar um pouco aí sobre quais os filmes que, assim, amedrontaram muita gente, os principais filmes. A gente tem aqui toda uma listagem de filme para ir comentando com vocês. Vamos passar por elas e debater alguns pontos que esses filmes exigem para serem debatidos. E aí, Dani, filme de terror, o que você tem para falar pra gente sobre filme de terror? Então, eu vou traçar aqui um histórico dos filmes de terror ao longo da história do cinema mesmo, né? Vou tentar ser breve, mas ao mesmo tempo passar alguns nomes interessantes, alguns fatos interessantes. Bom, o início, a gente pode dizer que o grande início dos filmes de terror, no cinema comercial pelo menos, foi na década de 1920, mais ou menos, quando os filmes de terror estavam muito ligados, os primeiros grandes filmes de terror estavam ligados aos filmes expressionistas alemães. Então a Alemanha fazia uns filmes que são considerados expressionistas, e aí teve alguns filmes como A Morte Cansada, Nosferatu de 22, que é um filme alemão. O Nosferatu a gente já falou sobre ele quando a gente falou sobre filmes de vampiros, né? E que a gente até falou daquele outro filme, A Sombra do Vampiro, em que o filme se passa na década de 20 durante a gravação desse filme, como se o ator que faz o Nosferatu, que é o Max Schreck, como se ele realmente fosse um vampiro. E é um filme muito bom. Exatamente. Nosferatu é inclusive um dos gêneros de terror que a gente falou, que envolve, para assustar as pessoas, uma caricatura de um personagem tal que não existia, mas que tinha toda essa fantasia aterrorizante com esse encanto pela morte e tal, né? E justamente eles começaram a adaptar livros de terror, livros da literatura fantástica, para ir transformando no que são os filmes de terror. E aí veio no fim da década de 1920, começou a se transformar num grande negócio, né? Em 1925 saiu o primeiro Fantasma da Ópera, e aí na década de 30 começou a ficar muito famoso os famosos monstros da Universal. Os estúdios da Universal Pictures começaram a produzir muitos filmes de terror. E aí surgiram filmes como A Múmia, O Homem Invisível, A Filha do Drácula, O Filho do Frankenstein, que vinham depois do Frankenstein e do Drácula e tal. E inclusive teve O Médico e o Monstro, da Paramount, que foi uma resposta a isso. A Paramount meio que falou assim, não, calma aí, vamos fazer os nossos terror também. Você acha que de repente, nessa época aí, 30, 20 e tal, a gente tem alguns filmes de terror e eles estão sempre muito associados à figura de monstro e a figura de seres, vamos dizer, que não existem, né? Você acha que de repente essa coisa do terror, ela se acentua justamente por causa disso, de tentar explorar essa imagem de seres que não existem, seres noturnos e tal? Exatamente. No início, que a gente tá falando da década de 30, o que causava o medo, assim, no cinema era o monstro, assim, a figura com rabos e escamas, e o lobisomem, e o vampiro. Então não tinha, assim, ainda um outro tipo de terror mesmo, ou a própria essência da morte, né?
como o Daniel falou, que foi o primeiro filme que é A Morte Cansada, que era a figura da morte. Então, no início, realmente, filmes de terror, esse terror eram monstros. Eu acho que o gênero, eu entendo como o gênero de terror tendo surgido justamente por isso, assim, mostrando esses monstros que já estavam no imaginário. O que eu acho que é legal a gente pensar é o seguinte: pensa, as pessoas liam os livros, talvez vissem algumas ilustrações, desenho. os desenhos nos livros, né? Talvez, mas a maioria nem tinha muita ilustração. Então o que acontece? Ficava no imaginário, as pessoas liam, contavam um pros outros, né? Do Frankenstein, do Drácula, que são do século XIX, né? Os livros mesmo, né? A Mary Shelley, né? Que escreveu o Frankenstein, pelo menos aí uns 50 anos antes do cinema surgir, do cinema virar esse sucesso. E foi legal, eu acho que assim, as pessoas ficavam com medo porque elas viam o que elas já estavam imaginando, né? Então elas tinham essa curiosidade. E eu imagino que seja realmente o filme de terror se fortaleceu comercialmente aí. Por quê? Porque aí começaram a ganhar dinheiro e falaram, não, vamos fazer aí filme de terror pra todo mundo. E aí virou um gênero muito famoso na década de 30. Depois de um tempo ele se perdeu um pouco e nas décadas de 60 e 70 começaram a ser produzidos alguns filmes que começaram a eternizar outras coisas. Então eles começaram a explorar mais a questão do demônio, né? Surgiu, por exemplo, em 62, A Filha de Satã, um filme chamado A Filha de Satã. Tem um que chama A Máscara Mortal. Todos eles sempre falando a respeito ou de fantasmas ou de coisas relacionadas ao demo, coisas daí já um pouco mais, talvez que as pessoas acreditem mais, né? Ninguém acreditava que o Frankenstein existia, mas em fantasma muita gente acredita. Acho interessante frisar que nessa época de 60 e 70 teve uma tendência forte no gênero de terror, que era justamente as mocinhas indefesas, com medo, sei lá, o monstro indo atrás delas e tal, e elas correndo, né? Foi nesse período, inclusive, que surgiu essa coisa da menininha, mocinha gritando, aqueles gritos estridentes, assim, nos filmes surgiram mais ou menos nesse período. E aí, em 68, por exemplo, surgiu um filme chamado A Hora do Lobo, dirigido pelo Ingmar Bergman. Então, quer dizer, os grandes diretores começaram a se atentar. Os diretores de filmes de terror antes já eram bastante famosos, bem respeitados, mas pensa, o Bergman foi lá e fez um filme que é considerado de terror. Daí começou um gênero que o Henrique adora, que é de lobisomem, que depois veio a se concretizar em Crepúsculo. Não, nada a ver. Nada a ver. Não, você não acha que Crepúsculo é a materialização do que há de perfeito nos filmes de lobisomem? Não é porque no Crepúsculo os lobisomens se transformavam em grandes pastores alemães. Exatamente. Qual o gênero que você gosta mais? De vampiro, morto-vivo, satã? Qual que você acha que desses gêneros tinha um apelo um pouco mais aterrorizante? Nessa época que o Dani tá contando pra gente aí de 60, até a gente parou aí um pouco em 60, 70, né? Então qual é o gênero que você acha que é o melhor, assim? Bom, pra época, sem dúvida, acho que esses filmes mais de cunho religioso, que nem em 73 a gente teve O Exorcista, né? Que foi daí a pegada, né? Que foi o grande filme, eu acho. Exatamente. Em 73 um pouco antes a gente teve, em 68, 2 filmes muito legais e totalmente diferentes. A Noite dos Mortos-Vivos, que era um filme de zumbi e começava os grandes filmes do George Romero, que é o mestre dos filmes de zumbis, e não pelos monstros em si, por todo a parte assim de racismo, guerra, condição humana, até uma ideia de socialismo, como o homem se comporta, né? Um estudo de antropologia até interessante. E voltando ao aspecto religioso, de espíritos, demônios, que eu tinha falado do Exorcista,
tem que falar do Bebê de Rosemary, que o Daniel conhece até mais do que eu. Nos anos 60 e 70 teve 3 anos muito interessantes, assim, com lançamentos fortes, né? Só pra gente chegar lá. No ano de 68 foi A Hora do Lobo, do Bergman, O Bebê de Rosemary e A Noite dos Mortos-Vivos. Então no mesmo ano teve esses 3 grandes lançamentos. O Bebê de Rosemary, por muita gente, ele é considerado o filme mais assustador de todos. Muita gente considera ele como, nossa, o filme que mais dá medo e tal. E ele é um filme que, primeiro que já tava, o Polanski já estava conseguindo muito destaque com filmes e tal, e ele foi um dos primeiros grandes filmes nos Estados Unidos que o Polanski fez, e é um filme que ele reforça ainda mais o que o Bergman também fez, que é de grandes diretores colocando outras questões nos filmes de terror e fazendo com que eles não sejam só filmes para dar medo nas pessoas. São filmes com muito detalhe, muitas nuances para serem pensadas, assim. Agora, nessa época, eu acho que teve o grande ápice, assim, dos filmes de terror. Eu acho que foi nessa época, né? Começo da década de 80, final da década de 60. Ali você tem alguns filmes que realmente foram marcados como... quase que como, assim, referência no gênero, né? E, assim, eu acho que nesse sentido, O Exorcista foi um dos filmes mais marcantes, como O Bebê de Rosemary também foi. Mas são 2 filmes, assim, que realmente marcam uma época e que deixam seu legado na história, assim, né? Eu concordo, e ainda eu acho que foi o ápice do terror, porque teve diretores de altíssimo gabarito fazendo esses filmes. Então eles não são só, além de darem medo, de terem muito bem elaborado, causar o medo de uma maneira muito bem elaborada, eles ainda trazem elementos referentes da vida, de como era na época, enfim, elementos políticos, elementos da sociedade como um todo. Isso que eu acho que enriquece ainda mais, e concordo plenamente. Tanto que na década de 80 teve um pouco de retorno de filmes com monstros, né? Na década de 80 teve A Mosca, que foi do Cronenberg, o Hellraiser, que era um filme meio sádico, meio maluco. Teve A Coisa, ou também chamado de O Enigma de Outro Mundo, tem 2 títulos em português. Teve o Lobisomem Americano em Londres, então voltou um pouco essa questão dos monstros, né? Sobre esse combo aí que o Daniel falou, é legal comentar do Lobisomem Americano em Londres, que você perguntou dos filmes de lobisomem. Para mim, não é o Crepúsculo. Não é o Crepúsculo, mas o Lobisomem Americano em Londres é um dos melhores filmes que tem, assim, de lobisomem. Só não é melhor que o Lobisomem, aquele filme dos monstros da Universal que a gente falou, porque esse aí não tem... É muito legal, assim, é o que definiu realmente. Esse A Coisa, o Enigma do Outro Mundo, é interessante também, se passa no gelo, na Antártida, então é um tipo de filme diferente. O Hellraiser, ele aborda... É um filme mais... É meio trash, mas é legal, assim, são cenobitas, né, são demônios sádicos, uma mistura de prazer e dor juntos. Agora, de todos, acho que o mais legal é A Mosca, que não é bem um filme de terror, é uma ficção científica que vira um terror, que é com o Jeff Goldblum, e ele é um cientista, ele cria uma máquina do tempo, uma máquina de teletransporte, e a hora que ele se teletransporta de um lugar para outro, uma mosca entra no dele, assim, no aparelho dele, e daí o DNA dele cruza com o dele, ele vai se transmutando. Bem legal. Cara, A Mosca pra mim é um dos filmes mais bizarros já feito na história do cinema. Muito bizarro. Como a centopeia humana, sabe? Assim, tipo, é uma das coisas mais bizarras
que fizeram A Mosca. Mas o A Mosca é considerado um grande filme do Cronenberg, porque ele consegue trabalhar bem esses elementos do terror, do gore, ele trabalha bem. Diferente do Centopeia Humana, que tipo, é só nojento, assim, tá? Sei lá, eu acho. Na década de 90, a gente tem várias ondas, assim, eu separei algumas ondas de tipos diferentes de filmes de terror. Teve a onda do Pânico. O Pânico, ele inovou muito, ele criou uma nova... Né, o filme em 96, o Pânico trouxe toda uma nova onda pro cinema, pro filme de terror. E daí surgiu, inclusive, várias sequências do Pânico, e ainda o Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, que é a mesma pegada, né? Eu acho bom lembrar que o Pânico é o da máscara, né? É sempre bom lembrar que é aquela figura... assim, com aquela máscara, com aquela boca aberta tal. E aí tinha o Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, era a mesma pegada, e aí muita gente confundia na época e tal. Ele ficou muito famoso e tal. Também teve o George Romero de volta, o do George Romero que tinha feito lá vários filmes de zumbi. Ele voltou em 2000, isso assim, entre 90 e 2000, tá? É bastante coisa. Em 2007, 2009 saiu o Diário dos Mortos e a Ilha dos Mortos, que o George Romero dirigiu, né? Teve também a onda do terror japonês. Então teve o Ringo, o Chamado, em 98. Em 2003 saiu um filme chamado Dark Water, Água Negra. E em 2002 o Ju-On, O Grito, né? Ju-On em japonês, O Grito em português. E aí todos esses filmes tiveram remakes em americanos, versões americanas com continuações. Acho que inclusive tem várias continuações até dos filmes japoneses. E o Água Negra foi o único que teve só uma adaptação. Foi o Walter Salles que dirigiu. Muita gente às vezes nem considera um filme de terror. Ele dá medo, mas ele é mais suspense, mais aquela tensão no ar o tempo inteiro. Mas não deixa de ser considerado por muitos um filme de terror. Teve o terror do Del Toro. O Guillermo Del Toro fez uns filmes meio de terror, que é o Cronos, em 93. Em 2001 ele fez A Espinha do Diabo. Em 2007 ele produziu O Orfanato, que é um filme que também é de deixar as espinhas irritadas, assim, de tanto medo que dá. E ainda teve essa onda dos filmes de baixo orçamento, que são os filmes que custaram barato, teve um monte de propaganda na internet, que foi o caso A Bruxa de Blair inaugurou em 99, e aí surgiu a onda do Atividade Paranormal de 2007, o REC de 2007, e em 2010 o último Exorcismo. É o tipo de filme found footage, que eles encontram uma fita e eles assistem pra saber o que aconteceu com aquele grupo. Exatamente, então, e isso foi uma onda que começou com A Bruxa de Blair. Então tem vários filmes e tal, só que citei talvez os maiores destaques, mas que pegaram essa onda. Então dos anos 90 pros anos 2000, teve várias ondas, vários caminhos que o filme de terror pegou. E a gente vai falar daqui a pouco sobre remakes, e daí a gente vai falar dos melhores filmes, que é Sexta-feira 13... A Hora do Pesadelo, senão o pessoal nunca mais vai ouvir a gente. Por que não? Porque é o Jason, a gente vai falar de filme de terror sem falar do Jason, do Fred Krueger. Sim, mas o que eu fiz foi só traçar um plano geral no cinema. Depois a gente vai... Eu deixei esses outros pra quem é especialista. Eu simplesmente passei um plano geral de tudo que aconteceu na história do filme de terror, principalmente dos filmes mais antigos aí. Aí eu fiquei meio louco de tanto que eu falei. Resumindo, a gente veio desde a década de 20, veio pincelando alguns filmes que a gente viu, não que a gente tenha visto esses filmes, mas filmes que a gente estudou que foram marcando época. Então a gente tem vários aí, né? E aí eu acho que a gente pode começar a discussão de filmes de terror entrando um pouco justamente no que é filme de terror. Henrique, pra você, o que é filme de terror? Filme de terror é um filme que te deixa tenso, que você torce pelos personagens para que eles sobrevivam
e que tem um bom vilão. Mas, e o medo? Ah, o medo é a parte da tensão, mas medo é difícil, né? Não é aquela coisa que o cara vai morde o lençol assistindo o filme, tipo, se esconde embaixo do cobertor. Não, porque o medo acaba sendo relativo. Tem gente que tem medo de... sei lá, um filme que mostra amputação, tipo o Albergue, ou Jogos Mortais. Tem gente que tem medo de filme que mostra um monstro deformadão, tipo, sei lá, Sexta-feira 13. Tem gente que morre de medo de filme que fala de religião, como O Exorcista. E por aí vai, cada um tem os seus medos. Tem gente que tem medo de ET. Eu conheço gente que, tipo, morre de medo de filme de ET. Tem gente que tem medo do fofão. Olha só, isso daí é uma revelação, é uma cutucada em alguém. Nossa, uma informação para uns amigos nossos. Então, filme de terror, a gente pode dizer que todo filme que produz algum tipo de tensão ou que tenha essa característica de deixar você, assim, apreensivo e tal, é considerado um filme de terror? Eu acho que sim, eu acho que pode ser considerado... Eu acho que tudo aquilo que causa medo, que possa causar... Acho que não é nem medo, é justamente a tensão. Tensão, a expectativa de que algo ruim vai acontecer. Se tem isso, pode ser considerado um filme de terror, claro que com talvez algumas ressalvas e tal, mas acho que sim. Inclusive, eu acho que um filme de terror bom, ele tem que ter principalmente pitada de drama, mistério talvez, mas principalmente drama e questões a serem abordadas. Eu acho que só medo por medo, matança por matança, não faz um filme de terror ser bom. Mas vocês não acham que isso é muito uma visão geração Y? Porque assim, a gente tá numa bancada que tem pessoas que nasceram só em 1985, 86 e tal. E a nossa visão, ela começou mesmo a ser caracterizada como filme de terror e tal, quando a gente já estava ali inserido praticamente dentro do Exorcista e tal, que era filmes que produziam a sensação de medo, não era uma sensação só de suspense ou era pânico, às vezes o filme produzia pânico. Eu discordo, eu acho que, claro, tá tendo uma mudança nas gerações. Hoje em dia as pessoas têm menos medo, porque acho que tem muito acesso a muita informação. Antigamente as pessoas não tinham tanta informação, elas acabavam tendo mais medo em geral. Tinha aquela coisa de, eu vi o Exorcista e não consegui dormir. Hoje em dia, muita molecada assiste esse Exorcista, dá risada, não sente medo necessariamente. Entendeu? Então eu acho que o terror, o gênero terror tá se transformando numa mistura entre o gore, né, aquela coisa nojenta e tal, ou alguma coisa relacionada à tensão, ao mistério, à expectativa de que algo ruim vai acontecer, sem necessariamente sentir medo. Hoje em dia, e cada vez mais, eu acho que as pessoas não vão chegar em casa assim, eu não vou conseguir dormir essa noite porque eu assisti um filme, blá blá blá. Então, mas não é uma visão de hoje, não é uma visão moderna do filme de terror, porque antigamente você produzia no cinema criaturas que as pessoas às vezes nem imaginavam, como era o caso de lobisomens e tal, e elas tinham medo daquilo, não? Não, quanto a isso você está extremamente certo, mesmo quando teve a estreia do Exorcista, se você procurar no Google, teve gente que morreu de parada cardíaca durante a sessão, porque era tão pavoroso, ela não tinha assim algo pra comparar, pra assim, eu já vi uma coisa parecida, não, que nem o Exorcista, que não tinham grandes efeitos especiais na época, então tudo aquilo era muito novo, então a personagem lá da Linda Blair virava a cabeça, subia no teto, então realmente era assustador. Pra época, sim. Hoje em dia, a violência acaba ficando banal. Até, se você for ver, quando lançou os primeiros Jogos Mortais em 2005, foi um baque. Aí foi todo ano, aí você se acostumava com as pessoas sendo picotadas.
a questão dos filmes de terror, é lógico que hoje ele precisa produzir as características de ser um filme de suspense, ele precisa ter um filme que ele precisa produzir algum tipo de incomodação, o próprio medo ou a angústia, ele precisa produzir algum tipo desses sentimentos. Mas eu acho que o filme de terror, para ele ser impactante, ele precisa mostrar alguma coisa nova, que fuja do imaginário das pessoas, que foi no começo, que foi o caso quando as pessoas começaram a ver O Exorcista e tal, que daí eles começaram a ver um negócio completamente novo e que tinha toda esse uniforme sombrio, assim. Para mim, eu acho que o último filme de medo, não é nem terror, de medo, foi A Dama de Preto, com o ator Daniel Radcliffe, que faz o Harry Potter. Que filme é esse? Conta um pouco do filme, pô. O filme, ele remete aos antigos filmes de terror britânicos. É uma história que se passa no século XIX e mostra o Daniel Radcliffe um viúvo e ele é advogado. Ele vai para uma cidadezinha que ele precisa fazer um inventário de uma casa de um senhor que morreu. E nisso ele começa as crianças se matam. Pega aquela típica vila onde todo mundo é mal-humorado e todo mundo tem um esqueleto no armário, por assim dizer. E o filme, assim, tem uns sustos muito bons, mas muito, assim, de pular na cadeira. Esse filme foi bom. Então, eu acho que é um pouco disso, não é? Uma característica dos filmes. Eu também acho. Eu acho que, assim, hoje em dia é muito difícil você saber o que é que vai dar medo nas pessoas. Eu acho que hoje é muito difícil colocar medo nas pessoas. Daí por isso que acaba caindo no susto. As pessoas acabam ficando com medo porque elas estão esperando um susto e elas tomam um susto. E aí o filme é ruim quando ele se baseia só no berro ou na trilha sonora muito alta para poder fazer susto nas pessoas. Mas eu acho que assim, aos poucos as pessoas vão descobrindo. Por exemplo, A Bruxa de Blair inaugurou um novo tipo de filme de terror. Por quê? Porque nunca tinham feito aquilo. Muita gente provavelmente deve ter acreditado que foi verdadeiro, que muita gente, enfim, encontraram realmente aquilo lá, o found footage. Não contradizendo você, mas contradizendo você, tinha sido feito apenas uma vez, num caso muito polêmico, mas é um filme totalmente B e que pouca gente sabe até que existe. Existe um filme chamado O Holocausto Canibal. E nesse filme, o próprio diretor ele chegou a ser preso porque ele tinha que provar para o governo que os atores não tinham sido mortos. O filme ele retrata a história de um grupo que vai numa expedição na floresta amazônica, porque aqui tudo... Aqui é onde tem a bandidagem, os terroristas, o Fred Krueger, tá tudo... Eles acham que a floresta amazônica é lugar de canibal, de... ignorância dele, mas tudo bem. É um filme italiano e o diretor dele, o Ruggero Deodato, ele realmente foi preso, como eu tinha dito, até provar que os atores não tinham sido mortos. O filme ele mostra um grupo de expedicionários que vem para a floresta amazônica e some. Então vem um grupo de resgate, eles encontram os rolos de filmes do que o pessoal gravou lá. E daí mostra cenas de estupro, de empalação, mutilação, assim. Era um filme realmente gore, assim, apelativo. E ele foi proibido em muitos países. Eu acho que ele se for ver a balança, tem mais países em que ele é proibido do que onde é possível ver. Logicamente no Brasil, onde tudo é liberado, é possível. Até em alguns festivais, vira e mexe, passa esse filme. Mas foi assim, a única exceção do que o Daniel acabou de falar. Sem dúvida nenhuma, A Bruxa de Blair é o primeiro, é o mais conhecido e eu acho que é o melhor. É um dos melhores e com certeza foi assim, o que deu o estopim, assim, né, pra começar esses filmes, assim. Agora, assim, a gente tá falando de filmes, o gênero terror, ele foi um pouco prostituído ao decorrer da história e hoje, como o Daniel falou, é muito difícil a gente conseguir encontrar filmes que
deem medo, né, na gente, porque as pessoas hoje têm muito acesso à informação, o próprio noticiário, né, tipo, no Jornal Nacional, em casa a gente brinca que é o Jornal Desgraçacional. Mas às vezes eu acho que é justamente isso, a notícia dá mais medo do que o filme de terror, tipo, daqui a pouco a galera vai falar assim, olha, mostre o Exorcista pro seu filhinho de 5 anos, mas não mostre não deixa assistir o jornal. Então tá ficando muito difícil da gente conseguir colocar novos mecanismos que deem medo. Então quando falam em filme de terror, a gente já imagina em sangue, em alguém tentando matar todo mundo, num grupo de pessoas que está sendo perseguido, ou na mulher que está sendo perseguida, ou sei lá, alguém que está sendo perseguido, e assim vai. E daí a gente fala de Freddy Krueger, de Jason, que são grandes personagens desses de filme de terror, né? Aliás, o que você achou de Freddy Krueger versus Jason? Filme ruim. Não tem nada, né? Não tem nada de terror ali, né? Não, tem as mortes, algumas mortes são legais, mas não tem muito a ver, assim, as franquias. Eles deram uma forçada na barra, né? Mas não é considerado um filme de terror, é? Não, sim. Tem mortes, tem coisa. Aí é considerado filme de terror. Sim, sim. Eu acho que esse caso é um caso de filme que é considerado filme de terror porque se coloca como filme de terror e não tem como dizer que não é, porque não é mais nada, né? Tipo, se não for terror, não é porra nenhuma. Virou uma ação. Pra mim é tipo mais ação do que filme de terror, sabe? Também, mas eu acho que, por exemplo, uma pergunta que eu tinha pensado aqui. Psicose é filme de terror? Eu acho que Psicose é filme de terror. Psicose eu acho que é suspense. Então, mas tem morte. Não, mas não é só morte, porque o Psicose, o Hitchcock, ele traz uma coisa muito mais... Ele é muito mais psicológico, entendeu? Não é um terror psicológico? Não, eu acho que não. Não. Não, eu classifico para mim, né? O terror é algo assim, que vem para aterrorizar pela violência gráfica, digamos assim. Tipo, se tivesse lá, a menina tá tomando banho, aí chega o cara, abre a cortina, esfaqueia ela e mostra o cara enfiando a faca e arrancando o braço dela, daí virou terror. Se fosse nesse caminho, sim. Pra mim, sim. Ia ficar uma violência muito maior, só que deveria ser dentro do enredo do filme. Daí, no final das contas, a gente ia descobrir quem era e o filme ia focar não no que acontece na história. Pra quem assistiu Psicose sabe que a mocinha ela morre na metade do filme, né? Então, se fosse um gênero mais pra matar todo mundo desenfreadamente, tudo bem, é um terror. Agora, o filme é mais do que isso, o não saber em quem confiar até. E aí, Dani, é terror? Eu acho que sim, porque tá escrito no IMDB, então... Brincadeira. Não, mas eu acho que é assim, e inclusive é mais ou menos que nem a discussão de se é certo ou errado escrever mais com I, sabe, essas coisas assim. Muitas vezes pode alguém discordar, o outro não pensa diferente, e no fim das contas é o que todo mundo, o que a maioria pensa, ou o que a maioria escolhe, ou vai mudando com o tempo. Então eu acho que é considerado sim, embora claro não dê medo, que nem o Exorcista, por exemplo. Eu acho que dos grandes, dos últimos filmes lançados que tem como classificação ser filme de terror e tal, eu acho que o grande sucesso dos últimos anos dentro desse gênero é Atividade Paranormal. Só que estão começando a fazer com Atividade Paranormal o que fizeram com Pânico, com Jogos Mortais e assim por diante, né? Eu concordo. Eu acho que o grande problema é esse. O pessoal, acho que o terror sempre foi muito isso, né? Vira
um bolo de continuações que acabam sendo só... Não carregam o significado original, não carregam a discussão original e acabam virando só uma sucessão de sustos e coisas esquisitas ou coisas que dão medo e tal. Então eu acho que assim, tem esse problema. Mas talvez o terror seja um pouco isso, assim. Talvez o terror seja um monte de filme clássico, importante e marcante, e continuações ou remakes totalmente desnecessários, vamos dizer assim. Porque no caso de Atividade Paranormal, todo filme é aquela história que o fantasma tá indo lá, que quer matar as pessoas. Cara, eu acho que aí a gente caiu num ponto que é o ponto crucial do que traz o terror. O terror, qual é o principal motivo? Por que as pessoas têm medo? Medo em si, medo de tudo, de qualquer coisa. Por quê? Porque as pessoas têm medo do desconhecido. A gente tem medo do escuro, tem medo da morte, tem medo de monstro que a gente não conhece, tem medo de coisa que a gente não conhece, de coisa que tá além da nossa, do nosso conhecimento. Então o que acontece? Para um filme de terror ser realmente eficiente, ele precisa ser inédito, ser original. E a partir do momento em que você faz um filme de terror com algo que todo mundo já sabe que vai acontecer, todo mundo sabe que vai ter susto na câmera verde noturna, todo mundo sabe que vai ter um cara de máscara atacando todo mundo com uma serra elétrica, todo mundo sabe que isso já não então perde a característica. Tudo bem, é gênero, terror, mas perde a característica de causar esse medo que causou a primeira vez, entendeu? É isso aí. E isso vai dar mais trabalho pros diretores e pros roteiristas, porque agora o que o público quer são boas histórias. Tá mais difícil fazer filme de terror, tanto que assim, a gente começa a perceber, principalmente em bilheteria, né? A gente vê que os grandes sucessos são justamente filmes que trazem, e isso independente de ser filme de terror ou drama ou qualquer coisa, mas são filmes que trazem algum tipo de elemento novo, né? Ele traz um efeito especial novo, ele traz uma história completamente nova, alguma coisa totalmente nova que nunca foi vista. O pessoal corre pro cinema para ver aquela novidade, para ver aquilo que veio de mais recente ali e tal. E é justamente esse desconhecido. Então eu acho que a grande receita, a receita do bolo para um bom filme de terror é justamente buscar esse desconhecido. E para buscar o desconhecido é difícil. Sim, é difícil, mas também tem muita mesmice que faz sucesso também. A gente tem que levar isso em consideração. Mas sim, eu acho que esse é o ponto, e talvez por isso seja difícil. Então, e talvez por isso um bom filme de terror hoje seja o que consegue causar tensão, causar esse suspense, mas também causar discussões a respeito, enfim, ter um pouco de drama, de fantasia, de algum outro gênero, mesclar gênero e não se preocupar com um único específico, né? E aí, Henrique, queria que você desse uma citada assim, bem rápida, na verdade, falando um pouco aí pra gente sobre alguns remakes que você acha que valem a pena serem assistidos dentro do gênero, e alguns filmes que você acha, dentro dessa categoria de remake mesmo, que eu queria que você desse uma pincelada assim em alguns. Vamos lá, como você falou, tem bastante remake que foi feito, né? Pra citar um dos mais recentes que ainda não foi lançado no Brasil, e eu não sei se vai ser lançado no cinema ou vem direto para DVD, tem o Massacre da Serra Elétrica 3D. É um filme que seria um segundo remake, eu explico. Teve a primeira sequência de filmes que iniciou lá com o Massacre da Serra Elétrica em 1974. Depois, agora em 2003, saiu o Massacre da Serra Elétrica, que era um remake, e o Massacre da Serra Elétrica A Origem, que se passava um pouco antes desse remake. E agora, o Massacre da Serra Elétrica 3D, ele volta
lá pro primeiro filme de 1974. Ele ignora o Massacre da Serra Elétrica 2 e ele entra como uma nova continuação do primeiro, como se fosse um universo paralelo. Mas considera ainda o primeiro filme clássico, que eu acho que é um dos melhores. Mas o remake de 2004 que eu falei, de 2003, desculpa, é muito bom. Vale a pena ver. A gente teve o remake do filme Halloween, né, que é o assassino ao Michael Myers. Todos são bons, tanto o remake quanto o original. O original é necessário dizer que o diretor é o John Carpenter. Um remake que é muito bom, que supera o original, é o Viagem Maldita. O clássico chama Quadrilha de Sádicos. O clássico, o legal dele é que ele foi dirigido pelo Wes Craven, que é o criador, digamos assim, do Pânico, que o Daniel falou. E quem dirigiu o remake do Viagem Maldita foi o Alexandre Aja, e que é um diretor excelente para filme de terror. Agora, desses remakes, tem algum que tá chegando ou que vai chegar aí pra gente ficar de olho? Porque tem vários remakes que valem a pena ser vistos e tal, grandes clássicos, né? Mas tem algum assim que você acha que vale a pena pra quem gosta do gênero de terror, ficar de olho que vai chegar no cinema? Então, Rafael, tem 2 filmes remakes legais que a gente vai ficar de olho, e o Cinemação também vai dar todas as notícias, que é o Carrie a Estranha, que vai ser estrelado por aquela atriz Chloe Moretz Grace, que é uma atriz jovenzinha ainda, mas tá fazendo muito filme legal. E tem também a Morte do Demônio, que é o remake do Uma Noite Alucinante, que é um filme muito legal também, vale a pena ficar de olho. Eu não sou muito de ter muito medo de filme de terror. Assim, sério, não sei porquê, mas eu não sou muito. Eu colocaria como, já que a gente considerou de terror o Psicose, eu colocaria o Psicose como o melhor filme de terror que eu já vi na vida. Assim, eu acho que é o melhor de todos. Aliás, o Hitchcock acho que é o cara que mais sabia fazer esse tipo de filme. Mas eu colocaria dos mais recentes, eu acho que eu colocaria acho que o Pânico, o primeiro Pânico, quando saiu, eu lembro que eu fiquei bem, não com medo do tipo, vou dormir de luz acesa, mas aquela coisa de, meu Deus, grudar na sala grudar na ponta da cadeira. Você ficou com medo do Pânico na TV? Não. Só no cinema. Bom. Quando ele veio pra TV, você não ficou com medo? Não, eu perdi o medo. Beleza, Henrique, filme que te deu mais medo? Considerando que eu tenho um monte de filme que até dá medo, mas o último, assim, que eu fiquei, tirando a Dama de Preto, que eu já tinha falado, que eu fiquei acordado um bom tempo pensando no filme. E tirando Ursinhos Carinhosos? Não, nem fale desse, velho. Tá cagaço. Tem um filme chamado A Última Casa. Não vai confundir com o filme A Última Casa da Rua, da Jennifer Lawrence, que é uma bosta. E não vai ficar pensando que é a última casa da sua rua, porque, pode ser uma senhorinha só que compra muitos gatos no final do dia e eles não viram mingau. O Rafa tá bebendo muita água de mandinga, é por isso. A água de mandinga tá batizada depois do carnaval. Então, A Última Casa é um remake, pra variar. Eu gosto bastante de filme antigo e assistir os remakes. Eu vou falar sobre o remake, que é muito bom. O original ele foi dirigido pelo Wes Craven e o Wes Craven ele atua como produtor do filme. O filme é bacana porque ele mostra uma inversão. Tem toda a preparação da vingança. Então, e é muito bem feito. É um filme tenso. Então, acho que é o último de terror que fiquei assim, pensando depois do filme. Você ficou com medo mesmo, né? Quando eu falo pensando é com medo. É tipo, fui pro banheiro e fiquei lá. É tipo, pensando assim, ai meu Deus! Quer dizer, você praticamente não pensa, né? Bom, pra mim, o último filme, assim, porque eu também não tenho muito medo de filme, mas o último, assim, que me chamou a atenção, até que, vamos dizer, eu fiquei um pouco mais pensativo, eu acho que foi A Bruxa de Blair,
Pensativo quer dizer com medo, certo? Não, foi mais pensativo mesmo, tipo, pensativo do tipo, nossa, que filme doido. Que medo. Nossa, que filme doido. Bom, esse foi o filme que eu fiquei mais assim, que eu achei que foi um gênero, como a gente falou, que ele chegou com esse gênero novo, câmera na mão e tal, muito realista, e passou muito tempo, a gente não viu, né, depois, de bate-pronto assim, os atores que fizeram a Bruxa de Blair, a gente não via em outros filmes. Então eu lembro que surgiu até na internet o negócio do tipo, os atores, será que são atores e tal, aquela conversinha. Mas e aí? E pra você? Comenta aí sobre filmes de terror que você assistiu, vale a pena assistir. Da semana, mais um plano detalhe pra gente falar aqui pra vocês, detalhe de filme da semana, coisas legais que a gente vai comentar. Dessa vez eu vou começar com o Henrique Risato, ele vai falar pra gente. Henrique, qual que é o seu plano detalhe da semana? O meu plano detalhe tem tudo a ver com o tema terror. Carnaval. Bom, tem muita gente que ama o carnaval. Não, mas pra você é um terror. Pra mim é um terror. Não, a única coisa boa é o feriado. Mas eu não tenho o mínimo interesse em carnaval. Você não gosta de carnaval? Não, eu não gosto. Eu acho que... Porque deu a entender que pra você carnaval e terror é uma coisa só. Não, mas é bem isso mesmo. Vai, conta, qual que é seu plano detalhe? Meu plano detalhe eu vou pegar aqui sobre o tema carnaval. A gente acabou de sair do carnaval. Então, vai lá um plano detalhe temático. Pra quem não assistiu, assista o filme Rio. É uma animação do Carlos Saldanha. É excepcional o filme. Excepcional mesmo. Eu acho que é uma das melhores retratações do Rio de Janeiro. O meu plano detalhe é que no final do filme, perto do final, os personagens que são araras, elas entram no meio da Sapucaí. E eu lembro de muitos documentários sobre o filme falando como foi feito os blocos, porque é uma escola de samba lá, X desfilando. E tem todos os blocos, exatamente como é feito o carnaval. Então meu plano detalhe é a cena do carnaval na Sapucaí no filme Rio. É muito boa, realmente. É fantástica essa cena. E realmente Rio, putz, merece todos os destaques possíveis. Eu vou deixar o nosso plano detalhista sênior, o Daniel, que dá nome e título para os seus planos detalhes, por último, porque o meu plano detalhe é sobre o filme Gandhi de 82, que retrata a história do famoso quem? Charlie Chaplin? Não! Ele retrata a história do Gandhi. E o ator principal do filme é o Ben Kingsley, que está... Onde que o Ben Kingsley está? Onde vamos ver o Ben Kingsley? O Ben Kingsley a gente pode ver na puta que eu pariu. No Homem de Ferro! Homem de Ferro 3! Então corta o puta que eu pariu com minha avó. Eu vou saber. Hora que eu vou saber. Agora que eu lembrei, é o caneco lá. Então vai. Não vai ter nada de corte. Já era, você falou merda. O Ben Kingsley. O Ben Kingsley está no Homem de Ferro 3. Ele é o grande vilão, o Mandarim. E ele fez esse filme, ele é o protagonista, ele interpreta o Gandhi, muito bem interpretado. O meu plano detalhe desse filme é que hoje, em plena época de tecnologia, quando a gente vai ver filmes onde precisam de muitos figurantes, como estádios ou
em discurso, alguma coisa assim, hoje em dia esses figurantes eles são reproduzidos através de tecnologia, através de efeitos, né? O filme Gandhi, ele é um filme que até hoje na história do cinema é considerado o filme que usou o maior número de figurante de toda a história. Foram cerca de 300 mil figurantes para o filme Gandhi. Esse filme é muito bom, vale a pena ser assistido e vale inclusive a pena você ir lá assistir o filme e olhar lá os 300 mil figurantes. Gandhi, um filme grande. Você tinha pensado nisso? Eu tinha pensado exatamente a mesma coisa. Não. Muito bom. E aí, Dani, seu plano detalhe? Meu plano detalhe é sobre a vida. Esse é o título do seu plano. É a vida. Seguinte, num determinado momento, na verdade, num dos momentos mais famosos e icônicos do filme Perfume de Mulher, o Al Pacino, ele diz o seguinte: tango não é como na vida. Se você erra, continua dançando. E quando ele disse isso, eu falei, na hora, me bateu um negócio assim, mas a vida é assim, né? A vida, tipo, ele deveria ter dito, tango é como na vida. Se você erra, você continua dançando, você continua vivendo. E ele, na verdade, na hora ele faz uma comparação oposta. Ele fala assim, na vida você erra, você se fode, mais ou menos isso que ele quis dizer, né? E no tango... Porque o personagem dele é super pessimista. Sim, exatamente. E aí, o que acontece? No final, no fim das contas, o Charles, né, que é o menino que tá com ele, né, ele fala exatamente isso. Ele fala assim, calma, você errou, é que nem no tango, continua dançando, segue e tal. E eu achei isso uma das mensagens mais legais do filme. Fora que tem logo depois que ele fala a frase, tango não é como na vida, se você erra, você continua dançando. E depois ele dança o tango numa das cenas mais famosas até do cinema mesmo como um todo. E eu me lembrei na hora de uma frase que eu acho genial, do Guimarães Rosa, que ele fala mais ou menos com o mesmo objetivo. Ele diz assim, viver é muito perigoso, porque aprender a viver é que é o viver mesmo. Ou seja, você aprende a viver e você vive ao mesmo tempo, você erra e você continua dançando. Então o meu plano de detalhe é um pouquinho mais filosófico sobre a vida e blá blá blá, mas ele ficou bonito. De mais um podcast Cinemação número 25. Mais um podcast concluído, dessa vez sobre filmes de terror. Estamos esperando os comentários, as repercussões sobre esse podcast. A gente quis fazer de um jeito um pouquinho diferente, filosofar um pouco sobre essa questão do terror, citar um pouco desses filmes, pra gente tentar percorrer um pouco desse mundo horrível que é o mundo dos filmes de terror sanguinolento e tal. Bom, chegando a mais um podcast, mais um final de podcast. É isso aí, Dani, muito obrigado pela presença mais uma vez. Isso aí, muito obrigado, até mais e bons filmes de terror pra todo mundo, muito medo pra todo mundo. Muito medo, olha só que desejo maquiavélico. Henrique, até a próxima, vamos ficando por aqui. Galera, muito obrigado pela companhia e vai mandando sugestões para os próximos podcasts, hein? Perfeito! O podcast Cinemação fica por aqui, até a próxima!